Boa tarde, senhoras e senhores inscritos no meu canal. Hoje é segunda-feira e eu trago uma matéria aqui da revista Forbes, que é a questão da rentabilidade, da lucratividade da Uber. O título da matéria é essa aqui, ó. E a pergunta aí diz o seguinte: existem soluções rápidas para melhorar a lucratividade da Uber? Então isso aqui é uma entrevista com o professor Sherman. É o mesmo professor que eu postei um vídeo há um tempo atrás aí, algumas semanas atrás, professor americano. Aí explica por que a Uber é um fracasso, né? É um fracasso financeiramente, né? Aí alguém entrou aí nos comentários e falou lá que a Uber era um fracasso e que eu era um sucesso, né? Fazendo uma provocação. Mas enfim, então ele faz aqui uma análise aqui nessa matéria aqui, que eu queria compartilhar aqui com os senhores e com as senhoras, que é a questão como é que a Uber vai fazer com a lucratividade, se vai ter lucro, se não vai, se vai quebrar, se não vai. A matéria é inconclusiva, tá? É inconclusiva porque existem N variáveis. Então, por exemplo, a questão do vínculo empregatício lá na Califórnia é uma das variáveis, né? Vai passar ou não vai passar? Então, vai depender lá em outubro, se o governador da Califórnia assinar, né? Concluindo o processo lá no Senado. Estou supondo que vai concluir esse processo lá no Senado da Califórnia. E aí, se o governador assinar, ia passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2019. Então aqui, a matéria aqui diz o seguinte: este é o segundo de uma série de 4 partes sobre o passado e o futuro da Uber, tá? O artigo de hoje avalia a eficácia das correções rápidas para melhorar a lucratividade da Uber. Então, na verdade, aqui são 3 pontos, tá? Que ele colocou aqui. E ele pergunta o seguinte: por que a empresa não conseguiu encontrar soluções rápidas para seu problema de lucratividade? As soluções rápidas mais óbvias são para a Uber que aumente os preços, reduza o pagamento dos motoristas ou adquira concorrentes para consolidar o poder de mercado. Mas nenhuma dessas iniciativas aborda as causas do modelo de negócio defeituoso do Uber e, portanto, eles não podem e não serão eficazes. Então são 3 opções que ele coloca e ele já defende que nenhuma dessas 3 opções eles têm como materializar essas mudanças. Então, com relação a, por exemplo, aumentar os preços, ele coloca aqui o seguinte: há boas razões pelas quais as empresas de carona, né, os apps, têm se envolvido em uma intensa competição de preços. E a mudança de Uber e Lyft para o financiamento público não muda sua dinâmica de mercado subjacente. A questão principal que ele coloca aqui é o seguinte: enquanto os clientes e os motoristas enxergarem os serviços concorrentes como commodities substituíveis, commodity substituível é o seguinte: a Uber subiu o preço, estão falando aqui de Brasil, o cliente vai para 99 ou vai para o táxi, né? Se ela diminuir o ganho do motorista, né? Se a Uber fizer isso, o motorista corre lá para Cabify, corre para o Apple, corre para 99. Então, enquanto consumidores e motoristas enxergarem os serviços concorrentes como commodities substituíveis, a apenas um clique de distância, só dá um clique, né? As empresas de carona serão forçadas a competir agressivamente por toda e qualquer tarifa. Então ele está dizendo aqui que eles vão ter que brigar por tarifa, né? O que é um suicídio, é um comendo o outro, né? É o capeta brigando com coisa ruim. Então, enquanto isso, deixe eles afundarem. Então ele coloca esse obstáculo aqui. Por que não daria para usar a primeira opção, aumentar os preços? Bom, com relação a reduzir os ganhos dos motoristas, aqui ele fala espremer o pagamento do motorista. Lá nos Estados Unidos eles falam que a Uber squeeze the driver. Squeeze é apertar, né? Igual você vai chupar uma laranja, então você squeeze a laranja. Então ele já fala aqui que lá nos Estados Unidos eles usam muito essa expressão. Cortar o pagamento do motorista para melhorar os lucros corporativos simplesmente não é uma opção viável. Aqui ele está falando lá nos Estados Unidos, que é uma questão peculiar, né? O mercado americano é uma coisa, e o Brasil é outro mercado. Então lá a economia está bombando, o nível de desemprego está baixo, e eles acham que se eles apertarem mais os motoristas, eles vão ter dificuldade
para reter os motoristas, né? A outra opção, olha bem, a outra opção que seria comprar o concorrente, ele cita o caso aqui dos Estados Unidos e cita o caso da Índia, onde os dois concorrentes, no caso da Índia, é Uber e Ola, e no caso dos Estados Unidos é Uber e Lyft. E aqui as duas empresas detêm 90% do mercado. Então, se eles detêm 90% do mercado, eles teriam dificuldade de fazer a junção, um comprando o outro, por causa das leis antitrust, né? No caso nosso aqui, nós temos o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que iria certamente barrar essas junções, porque aí você ia criar um monopólio. Então você veja bem que eles estão encurralados e a situação deles não é nada boa. Como eu disse aqui, a matéria não é conclusiva, mas a consolidação orientada para aquisição é problemática por vários motivos. Primeiro, as fusões com o objetivo expresso de reduzir a concorrência e aumentar os preços ao consumidor provavelmente entrariam em conflito com as leis antitrust, particularmente em mercados como Estados Unidos e Índia. Em segundo lugar, candidatos potenciais à aquisição menores já são parcial ou totalmente detidos por fortes concorrentes. Aqui ele cita o caso da Bolt lá na Europa, que pertence a Daimler, e aqui no Brasil ele cita também a 99 como pertencente a Didi, o que torna improváveis oportunidades de compra. Aí ele vai lá, então ele vai aqui, faz uma análise sobre a Uber Eats, que poderia salvar a Uber, mas a Uber Eats está atolada em prejuízos igualmente, tá? E aqui ele cita o caso da Amazon, que recentemente fez um investimento de 575 milhões na Deliveroo, que é lá em Londres, que é lá de Londres, né? Ele cita a DoorDash, que são concorrentes desse segmento, e cita a Postmates. A Uber Eats é portanto provável que esteja atolada em uma feroz e inútil batalha de mercado do setor de entrega de restaurantes nos próximos anos. Ou seja, a Uber Eats não é a salvação da Uber. Eu só fiz questão de trazer aqui a análise desse professor aqui, que é lá da Colômbia, né? E ele é colaborador aqui desse artigo aqui. Ele está sempre escrevendo aqui e dando a sua opinião. Se você gostou das informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Tenha um bom resto de semana.